Bom dia, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Vamos continuar falando sobre termologia, só que com um detalhe. Na última aula, nós falamos de termologia falando sobre temperatura. E aí nós vimos as escalas sobre temperatura, a escala de Fahrenheit, a escala de Celsius e a escala de Kelvin. Essas são as escalas que medem a temperatura. Hoje nós vamos continuar falando de termologia, só que com um detalhe. Hoje nós vamos falar sobre o calor. Calor é a transferência de energia de um objeto ou sistema para outro, em razão exclusivamente da diferença de temperatura entre eles. Então, o que é exatamente calor? Por exemplo, eu estava com frio. Por que eu coloquei o casaco? Porque o casaco ele é quente. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai transferir a temperatura dele para o meu corpo e eu vou entrar em equilíbrio térmico e não vou mais sentir frio. Isso acontece do mesmo jeito se você tiver, por exemplo, com um ferro de passar. Quando você coloca ele na energia, o que que acontece? Ele aquece e ele passa a temperatura dele para a roupa. É por isso que a gente consegue passar roupa. Por quê? Porque o calor do ferro é transferido para a roupa e assim a aquece. Isso é calor, transferência de energia de um objeto para outro, certo? Teoria. No século XVIII, o calor era considerado como uma espécie de substância invisível ou um tipo de fluido. Segundo essa teoria, a substância calor, ou calórico, apresentava características especiais, penetrava facilmente na matéria, era atraída pela matéria e não podia ser criada nem destruída, e não possuía massa. Essa era a teoria a respeito do calor. Por quê? Justamente por conta dessa transferência de um corpo para outro, existiam várias teorias a respeito, tentando explicar o que seria esse calor. Sabemos hoje que essa teoria cai por terra, por quê? Porque a gente consegue transferir calor só nesse esfregar das mãos, que quando não conseguiu explicar o aquecimento provocado por o atrito entre dois corpos. O que é esse atrito? Esfregar da mão. Então, quando você está com frio, você tem uma tendência de fazer esse movimento. O que é esse movimento? É aquecimento, é o atrito entre dois objetos, entre dois corpos. Isso faz com que um aqueça o outro, entendeu? Existem alguns processos para essa propagação de calor, ou seja, para essa transferência de calor. A mudança na energia térmica da região de maior temperatura para a de menor temperatura pode ser processada por três maneiras: a condução, a conversão ou a irradiação. No caso da condução, é o processo de propagação de calor na qual a energia térmica passa de partícula para partícula em um meio. Por exemplo, quando você coloca uma panela no fogo, ela está quente. Se você colocar uma colher de metal dentro dela, o que é que vai acontecer? O calor da panela vai ser conduzido para a colher também. Então, se você pegar aquela colher, pode até se queimar, porque a panela conduziu calor para a colher. Isso é o que a gente chama de condução. No caso dos condutores, são materiais na qual o processo de condução de calor é acentuado, como os metais. Os metais são um dos principais condutores térmicos. O que é conduzir? É levar esse calor de um determinado produto para outro, como eu já falei e já dei o exemplo da panela quando a gente coloca ela no fogo. E temos os isolantes térmicos. Do jeito que a gente tem o condutor, que vai passar calor de um objeto para o outro, nós temos os nossos isolantes, que são aqueles que não transferem calor para o outro, ou seja, ele consegue não transmitir calor nenhum. Por exemplo, se você quer... você coloca, por exemplo, uma marmita, por exemplo. Normalmente a gente quer comer a comida quentinha. Então, eles colocam naquela panelinha de isopor, fecha ela direitinho, por quê? Porque ele vai manter a temperatura da comida aquecida ali dentro. Ele faz com que a temperatura que está ali dentro, ela não passe para fora, ela não se propague. Do mesmo jeito é a madeira.
Se você for mexer uma panela e deixar a colher lá dentro, como eu já disse, ela vai aquecer porque ela é metal, ela vai conduzir calor. Se você utilizar uma colher de pau, isso não vai acontecer, porque a madeira ela isola, ela não recebe esse calor transferido dos metais. No caso da conversão, é o processo de propagação de calor, na qual a energia térmica se propaga pela movimentação de massas líquidas ou gasosas, que alteram suas posições no meio devido à diferença de densidade. O que é isso? Essa transferência de energia por conversão só ocorre em materiais fluidos, ou seja, em líquidos ou em gases. É um fenômeno cíclico, no qual formam-se correntes de conversão. Ou seja, o fluido, a água ou o ar nesse caso, o mais quente, tende a subir e o mais frio tende a descer. É isso que acontece principalmente nos refrigeradores quando a gente tem em casa. Por isso que em cima é onde a gente chama de congelador, porque é onde eu vou sair com a parte mais gelada, ela vai descer, circular e retornar. Então, por isso, ela é chamada de corrente de conversão, porque realmente ela faz uma corrente, ela gira em círculo, então ela sai de um processo mais quente, passa por um processo mais frio e retorna. Por isso que vocês estão vendo esses círculos aí no que a gente está mostrando. É isso que acontece também quando a gente coloca uma panela para aquecer, que começa a sair aquele vapor, entendeu? Irradiação é o processo de propagação de calor em que a energia térmica se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas. Um exemplo muito grande disso é o calor que a gente recebe da energia do Sol. Então, são ondas eletromagnéticas que trazem esse calor, que trazem essa luz solar para a Terra. Alguns materiais, como o vidro e o plástico, dificultam a passagem da radiação térmica, forma de transmissão de calor por meio da radiação eletromagnética, mas permite a passagem de luz, por isso que ele é muito utilizado em estufas. Por quê? Como o nome já diz, por ser uma estufa, ele vai manter a temperatura ali dentro, ele vai manter aquela temperatura aquecida, e a luminosidade é que vai dar esse equilíbrio térmico dentro dessa estufa. Ela nem vai aquecer demais, porque as ondas eletromagnéticas do Sol não vão penetrar diretamente na planta, mas ela vai se manter aquecida por conta da luminosidade que vai manter ali dentro. Dilatação térmica. O que seria exatamente essa dilatação térmica? Eu posso ter a dilatação ou a contração. O que é exatamente? No caso da dilatação, é o aumento de dimensão, ou seja, o aumento do tamanho de um corpo com o aumento da temperatura. De acordo com a temperatura vai aumentando, é como se esse objeto ele fosse aumentando de tamanho, ele dá essa impressão de crescer. No caso da contração, é o efeito contrário, a diminuição da dimensão, ou seja, quando diminui a temperatura, também o corpo vai diminuir. Então, é o efeito de aumentar e diminuir de acordo com a temperatura. Temperatura aumentou, eu tenho dilatação. Temperatura diminuiu, eu vou ter a contração. Exemplo de dilatação linear trata da dilatação de sólidos em apenas uma dimensão, ou seja, no caso de um comprimento, que aí a gente pode utilizar como exemplo os trilhos de um trem. Ele é sempre linear, ou seja, ele é sempre em comprimento, certo? E de acordo com a temperatura aumenta, dá a impressão de que esses trilhos eles ganham uma dimensão maior, tá certo? A dilatação superficial, que no caso também são sólidos, só que aí eu vou ter dilatação tanto em comprimento como em altura. É o caso das paredes, as paredes das nossas casas, por exemplo. Só que aí exposto ao sol, principalmente o azulejo, a gente tem a impressão de que o azulejo está um tamanho maior. Em dias quentes, bem quentes, se você observar a parede do lado de fora, se for formada de azulejo, a gente vai ver que é como se essa parede ela tivesse mais inchada. Isso é o que a gente chama de dilatação térmica, é o calor que está ali dentro daqueles azulejos. E a dilatação volumétrica, trata-se de dilatação também de sólidos, gases ou líquidos nas 3 dimensões, tanto comprimento, quanto altura, quanto profundidade. É o que a gente chama de um 3D.
Então, assim, a dilatação volumétrica é o aumento do volume de um corpo quando aumenta a sua temperatura. Em dias muito quentes, tende a gente sentir o corpo mais inchado, principalmente os pés. Se você andar muito, quando você chega em casa, o seu pé está inchado. O que foi isso? A temperatura fez com que o seu corpo ele dilatasse. De acordo com o seu corpo vai esfriando, você vai relaxando mais, ele vai desinchando. Então, ele vai o quê? Contraindo. Então, existe essa questão de dilatação e contração de acordo com a temperatura. A temperatura aumentou, eu vou ter dilatação. Temperatura diminui, eu vou ter contração. Endotérmico e ectotérmico. O que seria exatamente isso? A termorregulação é a capacidade de manutenção da temperatura corporal dentro dos limites fisiológicos de cada espécie e importância fundamental para a homeostase, ou seja, o equilíbrio, certo? Homeostase é a capacidade de manutenção de temperatura corporal dentro dos limites fisiológicos para uma pessoa. Então, homeostase é eu ter equilíbrio térmico no meu corpo. Por exemplo, eu agora não estou sentindo frio e nem calor, ou seja, meu corpo está em homeostase, ele está em equilíbrio térmico. Homeotérmico, psilotérmico, que são dois palavrões estranhos. Homeotérmico animais que mantêm o corpo, mantêm a temperatura do corpo constante, independente da temperatura do ambiente. Ou seja, se tiver quente, a temperatura dele do corpo desse animal é de um jeito, se tiver frio, a temperatura é do mesmo jeito. Ou seja, ele não vai alterar a temperatura do seu corpo se aumentar a temperatura do ambiente. Já o psilotérmico são animais cuja temperatura varia conforme o ambiente, chamados de heterotérmicos, ou seja, se tiver frio, o corpo desse animal está frio. Se tiver quente, o corpo do animal está quente. Então, o corpo dele, a temperatura do seu corpo, ela vai alterar de acordo com a temperatura do ambiente. Então, homeotérmico, temperatura igual, independente de estar quente ou frio. Psilotérmico, se tiver quente, ele vai estar quente. Se tiver frio, ele vai estar frio. E nós temos ainda os endotérmicos, que são animais que obtém calor metabólico do próprio corpo, como nós, seres humanos, nós somos endotérmicos. E os ectotérmicos são animais que obtêm calor do meio ambiente, como, por exemplo, as lagartixas. Elas ficam expostas ao sol para obter o calor do sol e conseguir manter o seu corpo quente. Já no caso dos animais endotérmicos, o próprio metabolismo faz com que ele se aqueça. Ectotérmico, calor de fontes externas, como sol e rochas. Como eu falei, as lagartixas é um grande exemplo disso. Elas ficam expostas ao sol, em cima de algumas rochas quentes, para manter o seu corpo quente. No caso do endotérmico, produção metabólica de calor, ou seja, o próprio corpo ele produz o calor necessário para se manter em temperatura. Aqui alguns exemplos de homeotérmicos e endotérmicos, que são os animais que o seu próprio metabolismo produz calor, as aves, os mamíferos. E os psilotérmicos ou ectotérmicos, que são aqueles que precisam se expor ao sol, por exemplo, para manter o seu corpo aquecido, certo? E aí a gente tem alguns anfíbios, peixes e répteis. Fatores de temperatura. O que a gente chama de hibernação. O que seria exatamente isso? Alguns animais têm essa característica, que é o quê? Ocorre principalmente na estação fria, e aí eles entram em estado de sonolência, o seu ritmo respiratório e cardíaco reduz a sua temperatura corporal, e aí eles consomem pouquíssima energia. A hibernação é um período em que alguns animais passam como se eles estivessem dormindo. Esse processo de dormir faz com que eles gastem pouca energia, o processo respiratório deles é pouco, então ao gastar pouca energia eles não vão se desgastar. Por que isso acontece? Isso acontece principalmente em algumas épocas onde eles diminuem a quantidade de alimento, por exemplo, os ursos. O processo de hibernação deles é justamente na época fria em que eles não conseguem alimento. Então, se eles ficarem acordados com a atividade normal, eles precisam se alimentar. Como encontrar alimento nesse período é difícil, eles não conseguiriam se manter vivos. E aí eles passam por essa hibernação
que é o período em que eles não têm disponibilidade de alimento, e acordam justamente na época de calor, onde eles vão ter uma quantidade maior de alimento e vão conseguir sobreviver. Temos também o que a gente chama de estivação, que só ocorre em período quente. Por exemplo, alguns caracóis. No período quente você não vê a lesma dele exposta ao sol, justamente por conta da questão do corpo dele. O corpo da lesma, se ela entrar em sentir muito calor, se ela ficar exposta ao sol, ela queima. E aí, então, nessa época de calor, o que acontece? Ela fica totalmente dentro do caracol. É uma forma de proteção que eles têm. Certo? E isso foi o que a gente falou sobre calor e é o que a gente precisa saber a respeito dele. Concordam com isso? Então, vimos temperatura na aula passada, estamos vendo agora o nosso calor, e aí, com tudo isso, o que acontece? Nós finalizamos a nossa aula por hoje, certo?